Explicação por que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Em que ano nasceu Jesus Cristo? Esta é a grande pergunta para o cristianismo. O primeiro grande mito a ser desmascarado. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, como se comemora hoje o Natal, no mundo ocidental. A data do seu nascimento refere-se especificamente ao calendário lunar e possivelmente tenha sido depois da comemoração da Páscoa. 25 de dezembro era apenas uma data pagã atribuída ao deus Sol, transferido para Jesus como forma de comemoração à proximidade da passagem do ano e outras realizações do antigo calendário romano. Com efeito, a data do nascimento de Jesus Cristo, apresentado a esse calendário, é inteiramente falsa. É uma ideia falsa que foi desenvolvida pelo cristianismo como se Jesus tivesse sido anunciado durante séculos pelos profetas e que o povo esperava o grande sonho, o nascimento do menino Deus, ou que se referia o profeta ao nascimento de Jesus Cristo. Era apenas um rei divino que salvaria o povo do domínio dos impérios. A atribuição a Jesus como Deus foi também manipulação ocidental. O povo judeu tem consciência do que estou explicitando como verdade. O fato de Jesus ter morrido na cruz, quando na verdade não morreu, ao voltar os seus seguidores, inventaram o fenômeno da ressurreição, o que de fato não aconteceu. Mas quando os soldados voltaram a Roma, difundiu entre as tribos tais acontecimentos, levando milhares de latinos e outras tribos à crença, à fé em Jesus como Deus, quando era um homem comum, inventores de mágicas. Posteriormente, a igreja foi estruturada como ideologia do Império Romano, sobretudo depois de Constantino. A igreja, no primeiro momento, não estava preocupada, de fato, com a defesa e a precisão da data do nascimento de Jesus, o que aconteceu apenas posteriormente. De certa maneira, o calendário ocidental era entendido exatamente da existência da cidade de Roma. A partir de tal data, os acontecimentos históricos eram acrescidos e não com precisão histórica. Recordava-se ao Império de Roma acontecimentos posteriores, mas também em referência a datas distantes da própria origem da cidade de Roma. A etimologia citada a respeito do calendário era utilizado as siglas iniciais. Tais representavam as seguintes letras: U, C, cujo significado em latim ubis conditatae, ou seja, fundação da cidade. A grande questão em referência da fundação de Roma era pagã. Portanto, durante muitos séculos da existência da cidade, o fundamento da origem da própria cidade foi desconsiderado, por não ser importante para a contagem da nova era histórica. O nascimento de Jesus teria que ser um novo marco histórico para a humanidade, dada a sua importância de um homem que tornou-se Deus para o Ocidente. Esse Deus foi uma invenção do próprio Império Romano, devido às superstições de soldados e de um imperador oportunista. Trata-se da pessoa de Constantino, no uso dos soldados cristãos para vencer seus inimigos e tornar-se imperador. Jesus Cristo foi apenas uma figura conveniente ao poder político, motivo do sucesso da sua imagem divina. Contrariamente, há tempo teria desaparecido como pessoa histórica. O fato mais importante a respeito do que escrevo
tem-se como referência a invasão do Império Romano por tribos bárbaras. Na verdade, Roma estava em pedaços. Isso aconteceu aproximadamente no ano de 450 depois de Cristo. Não tinha mais motivo para o povo, particularmente os cristãos, considerar como importante a fundação de Roma. A velha história já não teria mais sentido para a nova realidade política fundamentada no cristianismo. Era indispensável a criação de um novo calendário, cujo fundamento da nova era fosse a pessoa de Jesus Cristo. Exatamente nesse momento perceberam que ninguém sabia o dia, o ano e muito menos o mês em que Jesus nasceu. Os escritos bíblicos contavam apenas os grandes feitos da vida de Jesus e não se prendiam em outros detalhes. Naquele tempo existia um monge culto, cujo nome fora Dionísio. Sua origem era de Sítia, região que ficava na Rússia atual. No entanto, o referido monge vivia em Roma e sempre esteve ligado ao Vaticano. A pedido do mesmo, Dionísio foi responsável pela elaboração do novo calendário. Era muito inteligente e especialista para inventar coisas sem fundamentos históricos. Era tudo o que a Igreja Católica precisava. O que fez Dionísio? Não sabendo de fato nada especificamente a respeito do ano e mês do nascimento de Cristo, teve que inventar. Foi exatamente o que aconteceu. Vamos por partes. Em primeiro lugar, usou da célebre cronologia das realizações papais e dos decretos e concílios. O monge estava disposto a fabricar uma data para o nascimento de Cristo. Isto era fundamental para o cristianismo, pois fora necessário as datas comemorativas e elas não existiam. Era um problema para a igreja e sua pastoral da época. O que fez Dionísio? Tomou emprestado de Lucas o que foi escrito sem nenhuma base real pelo calendário ser lunar e não solar, o que significa, como está escrito, não poderia ser a verdade. Como Jesus tivesse iniciado a sua vida com 30 anos, o que significa pela cronologia, muito menos. Outra dificuldade que poucas pessoas viviam mais de 35 anos. Não eram bastante esses dados históricos quando mesmo Jesus iniciou a sua vida pública? Alguns versículos bíblicos ajudaram na construção dessa invenção. No ano 15 do governo de Tibério César, Lucas 31, numa relação de verificação de datas e de cronologias, Dionísio chegou à seguinte conclusão: Jesus tinha iniciado a sua pregação aproximadamente no ano 783 da velha referência de Roma, ou seja, da sigla UC, retirando os 30 anos de Jesus, fazendo uma transgressão do calendário lunar para o solar. Dionísio chegou à conclusão absurda de que Jesus nasceu, na verdade, em 25 de dezembro do ano de 753, depois da UC. Nenhuma dessas referências tem bases empíricas. O outro raciocínio considerado por Dionísio: Jesus no começo de uma nova era, no ano 754, ao passar um ano, 755 da UC, no segundo ano sucessivamente. Depois de cada referência, ele acrescentou a sigla DC, que significa depois de Cristo. Posteriormente, aos anos anteriores ao nascimento de Cristo, acrescentou substituindo a velha sigla AC, sendo que Roma, nesse momento, o novo calendário encontrava-se no ano 1 da data de 753 a.C. O que aconteceu? Na prática, naquele momento, a história do mundo situava em outro tempo.
Ano 1275, velho calendário romano da UC. Percebeu-se Dionísio no mundo da mais pura convencionalidade, ano 526 da era cristã. O calendário teve êxito em Roma, posteriormente devido ao Império Romano, no mundo restante, dado a própria expansão do Império. Mas do ponto de vista da verdade histórica, todos os dados referentes à pessoa de Jesus Cristo não correspondem à verdade. O calendário romano é uma invenção como todas as datas históricas do nascimento à morte de Jesus Cristo. Tudo que se descreve em referência ao novo calendário não tem sentido com as antigas datas históricas e não corresponde à verdade. As novas datas, de fato, não são reais, são invenções do grande Império Romano e, sobretudo, do Vaticano, na época em que lhe foi necessário a montagem do novo calendário correspondente a Jesus Cristo como grande marco histórico da civilização do Ocidente. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.